Olá, sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Vamos ter agora uma aula de artes, tá bom? Nossa primeira aula de artes, muito interessante o conteúdo, tá bom? Hoje, pessoal, vamos falar sobre o expressionismo, tá? Que foi o movimento artístico sobre o qual nós iremos ver hoje, tá bom? Nós iremos falar hoje e dar algumas olhadinhas em alguns artistas, tá bom? Deixa eu colocar logo. Eu saio aqui. Opa, português, ó. Ok, pessoal. Tivemos uma aula sobre o conceito de arte, tá bom? O que é a arte, né? A gente já sabe que a arte ela é uma manifestação de um sentimento, ela é a manifestação de um pensamento ou de um desejo. Então, é a forma como você manifesta, como você mostra aquilo, tá bom? Então, a arte é nada mais nada menos do que isso, pessoal. Durante todo esse percurso aí artístico, vários movimentos surgiram ao decorrer dos anos, dos séculos, tá? Inúmeros, tá? Inúmeros movimentos artísticos foram surgindo devido às questões sociais, né? Como, por exemplo, a desigualdade, né? Os tempos modernos que gerou o expressionismo, né? Que é eles usam uma mistura de cores, de emoções para expressar o que eles passavam naquele tempo, né? A gente sabe que, por exemplo, a era medieval foi muito complicada, né? Até dali mesmo já tínhamos alguns movimentos artísticos surgindo, né, nesse período, alguns mais recentes, outros mais antigos, né? Mas todos têm a sua importância em cada século, né? Cada século ele contava com um movimento artístico que revolucionou, não é verdade? Então a gente vai ver hoje, pessoal, o expressionismo. Bom, vamos estudar hoje o expressionismo. É o movimento artístico que estaremos vendo hoje na nossa aula. Tá bom, gente? Muito legal estudar isso aí. Eu gosto bastante. Tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. Quando vocês virem as artes, quando vocês virem as representações, vocês com certeza vão sentir o que é que o autor queria passar com com as artes dele, né? Então, vamos iniciar, pessoal, sabendo o que foi o expressionismo, tá bom? O que é que o expressionismo, qual foi a relevância dele naquele tempo? O que é que foi esse movimento artístico, tá? Gente, o expressionismo ele foi um movimento que surgiu na Alemanha, tá bom? Esse movimento contava com alguns pintores que utilizavam uma pintura dramática, né? Eles procuravam expressar sentimentos como amor, medo, solidão, né? E na arte plástica, nas artes plásticas, nós tínhamos também, eles deformavam as figuras, deixavam daquelas formas assim, meio torcidas, né? Encurvadas, no intuito de retratar, de expressar emoções e aspectos negativos. Ou seja, quanto mais torta, quanto mais, sabe, deformada a pintura, a arte plástica tivesse, mais o aspecto negativo era o que o autor queria passar, né? Mais intenso era aquele aspecto, tá bom? Eles queriam representar os aspectos negativos da sociedade no qual eles estavam inseridos, tá bom? É como se fosse uma forma de criticar algumas ações e atitudes da sociedade em si, né? Como hoje nós temos muitos movimentos que criticam algumas decisões, né, que são tomadas, né? A arte naquele tempo servia para isso, ela criticava os movimentos, ela criticava a sociedade de forma artística, através de uma arte, através de algum objeto, através de uma pintura, ok? Ok. Então, quais eram os aspectos negativos representados pela arte, né? Era a miséria, a guerra, a fome, né? O século XIX mesmo, o século XVIII, foi marcado muito por essa questão de guerras, né? De miséria, de fome, né? Todas as consequências das lutas das classes sociais, né? Que geravam a fome, né? A miséria para muitas pessoas que foram obrigadas a se submeterem à escravidão porque não tinham recursos para se sustentar, né? Eles eram sustentados pelas pessoas que basicamente escravizavam eles, não é verdade?
Então, pessoal, todos esses movimentos aí artísticos, eles representavam alguma coisa, tá? Então, vamos continuar aqui com nossa explicação. Eu vou copiar aqui, tá? Eu vou dar um tempinho, pessoal, para vocês copiarem isso aí, tá bom? Eu preciso que vocês copiem no caderno de vocês, porque nós vamos estar estudando isso aí, tá? Um minutinho para vocês copiarem, tá bom? Pronto? Vamos lá? Todos copiaram? Muito bem. Ok? Então, aqui foi o expressionismo, tá bom? Eu preciso realmente, pessoal, que vocês copiem, tá? Porque nós vamos trabalhar isso aí nas próximas aulas, o expressionismo, tá bom? Ok. Agora eu queria mostrar para vocês algumas das artes que representavam o expressionismo naquela época, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Pronto. Ok, nós temos aqui nosso mini quadro, né? Expressionismo. Essa obra aqui, pessoal, é muito famosa. Essa obra aí é super famosa. É do pintor Van Gogh, né? Quem é que não conhece o pintor Van Gogh, né? Todo mundo já ouviu falar de alguma das suas obras, todo mundo já viu falar sobre ele, já ouviu, né? E certamente já viu que essa obra aqui, pessoal, vamos tentar olhá-la por um viés artístico. Vamos tentar observá-la, né, uma perspectiva artística. Vamos ver aí, o expressionismo, pessoal, de acordo com o que a gente viu. Ele era o quê? Era um movimento, né, que utilizava as cores para representar os aspectos negativos da sociedade, a miséria, a fome, a guerra, etc. Né? Vamos olhar aqui essa imagem aqui, vamos ver essa imagem aqui. Né? A gente está vendo aqui uma cama, um quarto. Em si a gente tem aí um quarto, né? Um quarto muito, eu acredito assim, com um aspecto um pouco triste, né? Eu pelo menos percebo que tem um aspecto um pouco triste aí nesse quarto, talvez devido às cores, né? Que eles estão utilizando uma cor meio morta, uma cor meio clara, um pouco escura, né? Que dá uma impressão de que representa algo triste, né? Então vamos tentar fazer uma análise dessa imagem, tá bom? Vamos olhar aqui, vamos ver as cores que ele utilizou. Utilizou um amarelo um pouco escuro, né? Uma amarela escura, utilizou uma duplicidade de quadros, né? A forma também da imagem parece estar um pouco deformada, né? Os traços, talvez, né? O ângulo talvez esteja um pouco deformado, né? E aí, o que será que a gente consegue tirar dessa imagem aí? Qual será que é a lição que a gente consegue tirar? Vamos ver. Ó, observando o quadro, temos a sensação de que o mesmo está a flutuar. Ó, será que dá a entender que está um pouco flutuando os objetos aí no quarto? Vamos lá. As paredes estão em tons de azul claro e as portas em azul escuro. Ó, as portas em azul escuro, como a gente pode ver, e as paredes em azul claro. Né? Então, como a gente viu aí, né, pessoal? O expressionismo usa muito o quê? As cores para representar as emoções do artista, tá bom? O autor da obra. Vamos prosseguir aqui. Os móveis, ou seja, as cadeiras e a mesa e a cama, e até as molduras dos quadros estão em tons de amarelo. A janela é verde e os vidros apresentam um tom de verde mais claro. Né? A janela verde, como a gente pode ver aqui, a luz refletida é verde e um pouco mais clara ao lado. Né? Todo o quadro está em sintonia nas cores. Somente o cobertor da cama apresenta um maior contraste, pois é vermelho. O cobertor aqui, como a gente pode ver, ele está
ele tem a cor vermelha, né? Aqui, como a gente pode ver, ele tem a cor vermelha. Será que significa alguma coisa? Vamos ver. Contrastando com a cor predominante das paredes e das portas. Ou seja, o vermelho aí ele tem uma cor diferente da maioria das cores, né? Ele difere aí. A tela divide-se em tons quentes e frios. O frio das cores azul e verde e o quente do amarelo e vermelho. Tá? Vamos lá. Embora ele buscasse a impressão de tranquilidade no seu quadro, né? O que dá a entender aqui que ele queria representar um lugar calmo, né? Confortável, tranquilo, onde ele possivelmente passava a maior parte do seu dia, né? Considerando que talvez ele tenha sido um pouco solitário, né? Então aqui a gente vê que era talvez o recanto dele, né? O lugar onde ele se sentia mais confortável. Essa pintura reflete a tensão e a solidão intensa do artista. Lembra que eu disse? Aparentemente ele era o quê? Solitário, né? Por quê? Ele era solitário. O quadro que ele representa aqui, pessoal, realmente já mostra isso, né? A gente vê aqui que não é um quadro de alguém que vive uma vida agitada, que vive uma vida rodeada de pessoas, né? A gente vê aqui que é um quarto, além de ser pequeno, não tem nenhum outro objeto aqui que represente uma vida social, né? Muito pelo contrário, ele só tem apenas os objetos necessários que ele precisa para ele mesmo viver. Ele não tem nada aqui, não tem uma foto de um amigo, não tem nada. Ele tem apenas o quarto dele de uma forma bem solitária. Ok. Solidão e texto do artista. Os objetos do quarto, desarranjados, não têm relação entre si, assim como os móveis desalinhados com a perspectiva onde o chão aparenta cair para frente. Ele está dizendo aqui, pessoal, que os móveis não têm relação entre si. E é verdade. Por exemplo, o que é que essa cadeira está fazendo aqui, gente? Por que ele iria sentar numa cadeira em frente à porta? Eu acho que o ideal seria ele ter uma cadeira em um local onde ele pudesse talvez trabalhar, onde ele pudesse talvez comer, né? Fazer algum tipo, não sei, um trabalho. Mas a gente vê aqui que tem uma cadeira em frente à cama dele. De frente para a cama. Por que ele teria uma cadeira de frente para a cama dele? Se ele já tem a cama, ele já pode sentar na cama, né? Porque tem que ter a cadeira e a cama. O que é que essa cadeira está representando aí? O que é que vocês acham? E outra cadeira aqui também, né? Aqui a gente vê um móvel, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, né? Então, depois eu vejo. Mas acho que a gente consegue observar. Se a gente olhar direito, a gente consegue observar que tem é como se fosse uma escova. Uma escova, umas garrafas e como se fosse um prato. Ou seja, os móveis não tem relação um com o outro, né? Então vamos lá. E a perspectiva onde o chão aparenta cair para frente. Ou seja, é como se o chão tivesse declinando. A ideia que a gente tem aí, o chão tivesse declinando e os objetos estão indo em direção à queda. Tá bom? A janela está entreaberta, ou seja, não está completamente aberta. Os quadros pendem em direção à cama, né? No caso, como se estivesse também caindo, como se os quadros também estivessem caindo em direção à queda. No caso, como o chão está inclinado, né? Então vai arrastar todos os móveis também para aquela direção. Os quadros pendem em direção à cama, os móveis em diagonal. Tudo parece refletir o caos em que o pintor mergulhara. Aqui a gente vê, ó, presente mais que perfeito, né? Em que o pintor tinha mergulhado. Van Gogh não se preocupou em representar um espaço físico de modo realista, mas antes o que fez foi a representação interior e subjetiva do espaço vivido emocionalmente. Ou seja, pessoal, com essa imagem aqui, Van Gogh, vulgo artista, né, dessa pintura aí, ele não queria representar o local onde ele estava, exatamente como ele é, tá? Muito pelo contrário, o que as pessoas pensam é que esse local é onde ele dormia. E essa imagem aí, pessoal, esse quadro reflete o que passava na mente dele. Ele ilustrou a mente dele utilizando um quadro de um quarto, entendeu?
Normalmente no quarto é nosso lugar de repouso, né? Então a gente entende que a mente dele era o repouso dele, era onde ele dormia, onde ele descansava, era onde ele guardava os seus pertences, né? Normalmente é assim. Então, no caso aí, como a gente pode ver, ele quis representar o que se passava na cabeça dele. Então, a gente vê que tem quadros, tem coisas desalinhadas, tem cômodos que não fazem sentido estar aí, por exemplo, essas cadeiras como a gente observou, né? Então a gente percebe aí, já, só por isso a gente já percebe que ele queria indicar um tipo de desordem na cabeça dele. Como se as coisas estivessem desordenadas, como se as coisas estivessem bagunçadas, sem sentido, sem nexos, né? É o que ele diz com essa explicação aqui, ó. O Van Gogh não se preocupou em representar um espaço físico de modo realista. Antes, o que fez foi a representação interior e subjetiva do espaço vivido emocionalmente. Então, aqui está as emoções de Van Gogh, tá? O que ele sentia, as coisas desalinhadas, né? As coisas sem relação nenhuma, né? Então, aqui, pessoal, essa imagem aqui, quando a gente olha de um viés artístico, a gente entende que isso aqui é o que Van Gogh pensava, era o que passava na mente dele. Coisas desalinhadas, né? E sem sentido. E as cores também, né? Eu acho que dá um tom triste, né, gente? Não sei se vocês perceberam, mas tem um tom triste, umas cores, sabe, meio mortas, a pintura meio morta, não tem um azul forte, não é um amarelo forte que chama atenção. É uma coisa meio morta, meio tediosa, morgada, né? É uma coisa meio, não é? Eu acho que vocês também tiveram a mesma impressão que eu quando vocês observaram essa pintura aí. Ok, gente? Gente, só analisando essa imagem, a gente já conseguiu entender como é que a gente vai ter esse viés artístico, né? Lembra da nossa explicação lá sobre o expressionismo? Surgiu na Alemanha, os pintores utilizavam uma pintura dramática, procurando expressar sentimentos, amor, medo e solidão. No caso aí de Van Gogh, ele estava expressando o quê, pessoal? Estava expressando solidão, ok? Ele estava expressando solidão, tá? Era o que ele queria expressar ali com aquele quadro, solidão, ok? A arte plástica, né? Aqui a gente não está trabalhando ainda, né? Mas aqui a gente vê, ó, o uso de cores puras, fortes e vibrantes, que nem sempre correspondiam à realidade, contribui para reforçar a ideia de que esse movimento queria retratar. Então aqui a gente vendo lá, a gente voltando para a nossa observação da nossa obra, a gente vê que aqui ele usa cores fracas, cores mortas, cores morgadas. E certamente retratava a solidão e a tristeza que o artista passava dentro de si, né? Que ele conseguiu expressar através da arte. O que é interessante, pessoal, na arte é isso, é que muitas vezes você não consegue expressar o que você sente. Você não consegue expressar seus sentimentos. E quando você faz uma pintura, quando você faz algo, você consegue expressar. Então, isso é arte. É você expressar seus sentimentos através de alguma coisa. Não precisa ser necessariamente falando, tá? Pode ser de outra forma, pode ser como o Van Gogh aí mesmo. Se ele tentasse explicar isso, talvez demorasse mais, fosse mais complicado, as pessoas não entendessem. Mas como ele fez essa arte aí, ele conseguiu passar o que se passa na cabeça dele. E muitas vezes é assim conosco também. Muita gente consegue se expressar pela dança, muita gente consegue se expressar pelo canto, né? Muita gente consegue se expressar talvez com uma peça teatral, interpretando alguém, fazendo um papel de alguma pessoa, né? Então, por isso, tudo isso é considerado arte, porque ali você está manifestando o seu pensamento. Agora, eu aposto que quando vocês olharem para essa imagem de novo, né, vocês vão entender aí o que é a arte, né? Quando vocês virem agora qualquer coisa na rua, vocês vão tentar desvendar ali o que é que o autor queria passar. E essa é a parte legal da arte, hein? É você tentar desvendar o que é que o autor queria passar naquilo. E claro, professor, como é que eu posso desvendar isso? Como é que eu posso entender o que é que o autor queria passar? Porque ele pode estar passando várias coisas e não vou saber. Uma coisa que a gente vai aprender ainda, tá, gente? A gente ainda vai aprender isso aí. Mas outra coisa que eu já quero adiantar para vocês é que vocês precisam se ligar no contexto que se passa aquela obra, tá? Por exemplo, qual era o contexto de Van Gogh aí? Quando foi que ele nasceu? Qual foi o período daquela época que ele estava passando? Será que foi uma coisa referente à guerra? Será que foi aos escravos? Será que foi
a fome, a miséria, a pobreza, né? O feudalismo, naquela época de proletariado, né? De senhores feudais. O que é que será que ele estava vivendo ali naquela época? Então, a gente vai ter que analisar o contexto que a obra é feita. É por isso que na maioria das obras artísticas tem lá o autor e tem o título, né? Por exemplo, aqui o Quarto Solitário, o Quarto em Meio à Guerra, né? E tem novamente o período que foi pintada, né? Que ela foi pintada, ok? Vamos lá, vamos analisar uma outra pequena obrinha aqui. Essa obra aí a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver, né? Um homem talvez observando aí a paisagem, né? Observando a praia, tá na praia, né? Ele está numa praia, né? Ele está com um aspecto meio triste, né? A gente vê aí que a areia, a praia, na verdade, não tem ninguém na praia, né? A gente consegue ver que não tem ninguém na praia, que as pessoas talvez tenham 3 pessoas ali num bote, né? Ele está sentado, observa, olhando para o chão, não tem ninguém na praia. A praia, o mar está com uma tonalidade diferente, uma coloração um pouco azul, né? Como a gente pode ver aí, um azul escuro. O céu também está um pouco, né, deformado, né? Lembra aí que a gente viu lá que o expressionismo usa a deformação dos objetos para expressar um sentimento negativo, né? O que é que será que talvez que o autor ele quis explicar aqui? Aqui a gente vê normalmente a praia, ela sempre fica com pessoas, né? É isso que a gente vê, né? Com pessoas e também sempre fica com pescadores. Aqui a gente não está vendo muitos pescadores, está vendo ali 3, eu acho talvez 2. Não está vendo ninguém na praia, não está vendo nenhuma pipa, né? Nenhuma pessoa brincando, nenhuma pessoa correndo. E o engraçado é que o homem está vestido, né? Ele não está apropriado para a praia. Ele está vestido com uma roupa normal. Ele não está vestido com uma roupa de praia. Ele está vestido como se fosse, talvez, para um local normal, um trabalho, né? Uma escola. Ele não está com roupa de praia. Ele parece estar sentado em uma pedra, né? Então, o que é que será que a gente consegue tirar dessa imagem aí? Qual será que é a lição que a gente tem quando a gente observa essa imagem aí? Eu já vejo tristeza, né? Talvez ele queira retratar a mudança dos tempos, né? Como as pessoas mudam o seu gosto. Eu realmente eu tô curioso para saber o que é que vocês acham aí, gente. Pode expressar muitas coisas aí. Eu acho que essa daí é ainda mais profunda do que a de Van Gogh. Eu acho que essa daqui ainda tem uma profundidade, um conteúdo ainda maior do que a de Van Gogh, tá? Mas depois a gente analisa ela. Vamos para a próxima. A gente tem essa daí, onde tem uma mulher, né, aparentemente olhando para algum lugar, com um gato e algumas garrafas no chão. Talvez algumas garrafas de cerveja, né, de algum tipo de bebida, não sei. Né? Aparentemente ela está olhando para frente, está um pouco entediada, né, ou chateada com alguma coisa. Tem um gato ao lado dela. Aquelas garrafas aqui. Normalmente quando tem garrafa no chão é porque já foi utilizada, né? Então, talvez ela tenha ingerido, né, a bebida, né? Tem um gato ao lado dela, o gato também parece estar dormindo. Ela pode ter ingerido a bebida, o gato está com ela. Bem, vamos fazer uma análise dela mais profunda depois, nas próximas aulas. Ok, pessoal, então eu acho que por hoje vocês já conseguiram entender o que é a arte, como a gente pode entender, como é que a gente pode analisar o aspecto, né? As cores, tudo isso vai influenciar na análise artística. Isso aí que a gente vai ficar vendo nas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Continuem estudando a arte, é muito bom, né? Quando a gente começa a ter essa perspectiva artística, né? A gente já começa a mudar a nossa concepção, né? Muitas pessoas pensam aí que arte não é nada, só você fazer qualquer coisa. Não é. A arte ela é algo muito poderoso, é uma forma de expressão que às vezes as palavras elas não expressam, né? Às vezes quando a gente está triste a gente chora, né? Porque às vezes o choro ele expressa melhor o que a gente está sentindo do que a própria fala. Então a arte é isso, pessoal. A arte é o choro na tristeza, né? É aquela forma de você expressar o que você está sentindo, quando as palavras não conseguem expressar. Ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Na próxima aula, nós continuamos, ainda mais vendo os conceitos sobre a arte, tá? E ficamos por aqui, gente. Tenham um bom final de semana e próxima aula eu vejo vocês. Tchau, foi um prazer.